Carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler apenas os 2 primeiros versículos do capítulo 12 da carta que Paulo escreve aos Romanos. Os irmãos já sabem a minha predileção pela carta de Paulo aos Romanos, como eu gosto dessa carta que Paulo escreve aos Romanos, porque para mim ela é a mais importante, a mais detalhada, a mais abrangente e a mais completa obra de Paulo. A carta aos Romanos, ela é considerada a obra-prima do apóstolo, a obra-prima do apóstolo Paulo, por homens como nada menos do que Calvino, Agostinho, Lutero, João Crisóstomo, maior pregador do século V. Homens como esses, irmãos, que consideraram a carta de Paulo aos Romanos o ponto máximo do ministério do apóstolo. Crisóstomo dizia que a carta de Paulo deveria ser lida pelo menos uma vez por semana por todos os cristãos em voz alta. Pelo menos uma vez por semana nós devemos ler essa carta que o apóstolo escreve, a carta aos Romanos, porque ele é um compêndio doutrinário. É a mais completa obra do apóstolo, trata de temas basilares do cristianismo, como a fé, salvação, perdão, arrependimento, justificação. Eu gosto muito dessa carta que Paulo escreve aos Romanos, porque o Senhor o abençoou, o Espírito Santo o conduziu numa profundidade que só o Senhor o poderia levar. Então ela para nós é uma pérola, é uma joia. Paulo escreve essa carta, na verdade ele dita a carta de Paulo a Tércio. Tércio era o companheiro, o escriba de Paulo. Diz a história que ele estava na casa de Gaio, ou Caio, no ano 55, por volta de 55, 57 depois de Cristo. E na casa de Gaio, Tércio, a Bíblia diz que ele começa a ditar a carta aos Romanos para Tércio. Nós não sabemos quem foi o fundador da igreja de Roma, possivelmente um daqueles que estavam lá em Jerusalém, no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles que estavam reunidos no cenáculo, e a Bíblia diz que muita gente estava lá em Roma naquele dia, e depois eles saíram para as suas nações, para os seus países, e possivelmente um convertido, um recém-convertido, daquele movimento apostólico, daquele movimento quando o Espírito Santo desce, muda os alicerces e abala os alicerces do Império Romano, naqueles 120 homens lá no cenáculo, possivelmente um desses foi o fundador da igreja de Roma. Capítulo 12, versículo 1 e versículo 2 do apóstolo Paulo aos Romanos diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, em algumas traduções diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pai, mais uma vez, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom e a Sua bondade dura para sempre. Obrigado por esse momento, Senhor, aqui, obrigado por este culto de adoração ao Senhor, onde nós já o adoramos, já o bendizemos, já o exaltamos. Agora, Senhor, chegou aquele momento em que nós queremos mais uma vez sermos ministrados pela Tua Palavra. Espírito Santo, que o Senhor possa falar aos nossos corações como sempre o Senhor tem falado, através da Tua Palavra que é viva, que é poderosa. O Senhor conhece cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas que têm chegado aqui nesta noite. Ministra, Senhor, nos nossos corações. Fala conosco, eu te peço, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo, Deus, que nós estamos precisando ouvir nesta noite. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. É assim que nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, nesse tempo que nós temos, ou nesses minutos que nos restam,
Eu espero poder compartilhar com os irmãos aqui uma porção dessa palavra, desse texto tão conhecido. Algumas vezes nós já lemos aqui, eu creio que eu até já falei, já ministrei aos irmãos sobre esse texto. Mas eu quero nessa noite, segundo a ajuda do Espírito Santo, irmãos, caminhar com os irmãos, tomando como base esses 2 versículos, porque muito tem falado ao meu coração, não apenas hoje, mas ao longo desses dias e especialmente hoje, quando me coloquei, botei os meus olhos mais uma vez nesse texto e eu senti-me impelido, motivado e tocado pelo Espírito para poder compartilhar com os irmãos algumas verdades que o Senhor falou ao meu coração aqui. É um texto conhecido, é um texto que nós conhecemos, mas a gente vai passar por ele mais uma vez. E eu tenho certeza que mais uma vez o Senhor ministrará nos nossos corações. Paulo está falando, irmãos, aqui no versículo 1, sobre o culto racional. Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional fala de racionalidade, de inteligência, de compreensão, ou seja, de saber o que nós estamos fazendo. Quando nós fazemos algo com a razão, nós sabemos o que nós estamos fazendo. Existe uma lógica, existe um preparo, existe uma compreensão. Culto racional é um culto como este que nós estamos aqui. Nós estamos cultuando a Deus, ao Senhor, na pessoa do Espírito Santo que está aqui. E nós estamos aqui porque nós sabemos que Ele está aqui. Amém, irmãos? Porque se não fosse para que nós saíssemos da nossa casa ou das nossas casas e viéssemos aqui nesta noite sem a certeza ou sem a convicção de que Ele estaria aqui, de nada adiantaria estarmos aqui. Certamente existem lugares melhores, existem coisas mais agradáveis para fazer do que nos reunirmos num domingo à noite sem a presença do Espírito Santo. Eu consigo imaginar numa infinidade de coisas, e eu sei que você também, se fosse para que nós estivéssemos aqui sem a presença do Espírito Santo, assentados 2 horas nessas cadeiras, cantando com as mãos erguidas muitas vezes, sendo tocados muitas vezes, mas se o Espírito Santo não estivesse aqui, eu tenho certeza, irmãos, que com 10 minutos de reunião, a metade tinha ido embora, e com mais 10, o restante, e eu também iria. Mas nós sabemos que Ele está aqui, nós temos o entendimento que Ele está aqui, não porque nós o vemos, mas porque nós o sentimos. Amém, irmãos? Nós sentimos o Senhor neste lugar. A minha convicção de fé me diz que o Senhor está aqui, porque eu sinto a presença dEle aqui. E não é porque apenas a gente, muitas vezes, ao sentir a presença do Senhor, a gente sente um arrepio nos cabelos erguendo, o coração acelerado, a voz embargada, ou lágrima nos olhos. Não, isso é o resultado, é um efeito dessa presença que o nosso corpo físico e falho manifesta ao sentir a presença dEle. Mas é porque nós temos uma convicção interna dentro de nós, numa palavra que Ele diz: quando vocês se reunirem, eu estarei convosco. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em torno do meu nome, aí estarei eu no meio deles. São promessas que Jesus fez, que nós acreditamos nessas promessas. Então nós sabemos por que estamos aqui. Começa aí o nosso culto. Nós sabemos o que nós podemos esperar dele numa reunião como esta. Porque num culto como este, muitas coisas podem acontecer. Numa reunião onde Jesus está, eu não tenho dúvida, a gente não volta para casa do mesmo jeito. A gente não volta para nossa casa da maneira como nós chegamos quando nós vamos para o mesmo lugar, para a mesma reunião, onde Jesus está presente. A Bíblia me diz, e a tua Bíblia te diz, que todas as vezes que Jesus entrava, ou saía, ou passava pela vida de alguém, algo de sobrenatural acontecia. E a minha Bíblia e a tua diz que Ele não mudou,
que Jesus é o mesmo hoje, Ele é o mesmo ontem, hoje, Ele é eternamente. Ele contraria a concordância e o português, porque o português diz que quando a gente se referir para alguém no passado, a gente deve usar o verbo no passado. Então no português o correto seria dizer: Jesus era o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será o mesmo eternamente. Mas o escritor aos Hebreus, ele não respeita a regra gramatical. Ao se referir a Jesus, ele diz: porque Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo eternamente. Por quê? Porque Jesus é atemporal. Passado, presente e futuro, para Ele é a mesma coisa. O passado e o presente e o futuro, nós é que vivemos esse tempo, mas Deus não. O passado e o futuro, para Ele é a mesma coisa. A Bíblia diz: Ele não mudou. E se Ele não mudou, todas as vezes que nós nos encontrarmos com Jesus, Ele vai continuar mudando a nossa realidade. Ele vai continuar falando aos nossos corações. Ele vai continuar nos aquecendo quando nós estivermos com frio espiritual. Ele vai continuar nos aquecendo quando a gente precisar de uma palavra. Ele vai continuar falando aos nossos corações. Nós sabemos disso. Isso tem a ver com o culto racional. Nós não somos daqueles que vêm para a igreja sem saber o que vai acontecer e o que pode acontecer, e sem a gente entender a palavra e sem compreender, e a gente começa a divagar no culto, e a gente começa a ser envolvido apenas num estado de emoção e êxtase, e a gente não sabe o que está acontecendo, e a gente vai embora, e alguém pergunta: como foi o culto? Você diz: foi tremendo, mas eu não sei o que aconteceu lá. Isso não é o culto racional. O culto racional, a gente entende o que está acontecendo. Eu estou ministrando, os irmãos estão me ouvindo, comendo a palavra, absorvendo a palavra, porque a palavra no nosso culto, ela tem a primazia. A parte mais importante é o Senhor ministrando nos nossos corações. É quando nós o adoramos em espírito e em verdade. E é quando o Senhor toca os nossos corações e atravessa a nossa alma como uma espada com dois gumes que corta dos dois lados, que é a palavra de Deus. Então Paulo está dizendo no versículo 1 sobre nós precisamos entender que o culto é racional. O lugar onde Deus está precisa ter uma reverência. O lugar onde o Espírito Santo se movimenta, eu preciso estar numa posição de ser abençoado e ser tocado por Ele. Isso fala de razão, de racional. No lugar onde o Espírito Santo está e a palavra está sendo ministrada, não é um levanta e senta, porque a palavra está sendo ministrada. No momento em que a palavra e que o Senhor está presente, a mesa de som, os instrumentos, não existe mais isso, observando a palavra de Deus, porque o Senhor Jesus está presente. Então num culto como esse nós temos essa percepção: eu vou deixar para beber água depois, eu vou deixar para ir no banheiro depois, porque eu estou na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu sei que os irmãos entendem, por isso que eu amo essa igreja, e eu gosto de pregar quando eu estou aqui, porque os irmãos ficam exatamente como estão, me olhando. Isso é um culto racional. Deus tem nos feito, irmãos, perceber a importância de estarmos na presença do Senhor e valorizarmos cada momento do culto na presença do Senhor, porque no momento, num culto como esse, Ele cura, Ele restaura, Ele responde questões, Ele soluciona problemas, Ele muda a realidade, Ele restaura casamento, Ele dá esperança de novo. Basta nós estarmos na presença dEle, ligados com o Senhor. No versículo 2, Paulo vai dizer para nós sobre não se conformar com este mundo. Paulo diz: portanto, não vos conformeis com este século ou com este mundo. Algumas traduções diz assim. Paulo está nos advertindo, ele está nos ensinando que nós não devemos tomar a forma deste mundo. Conformar significa tomar a mesma forma, ficar igual, ficar conforme, se amoldar, ou seja, tomar o molde das coisas daqueles que não conhecem a Deus. Paulo diz, irmãos,
que neste mundo existe um modelo, existe uma forma. E se nós não nos cuidarmos, nós tomaremos a mesma forma. Há um texto de João, lá numa das suas cartas, que ele diz: filhinhos, porque o mundo, ele jaz no maligno. Isso não é uma pretensão evangélica cristã, da gente avaliar e dizer isso. Não, é a Bíblia quem diz. Nós estamos aqui, nós estamos conectados neste mundo, nós pertencemos à realidade de vida que nós vivemos aqui. Porém a Bíblia diz que nós não somos daqui, nós estamos de passagem. Quando aqueles que temem ao Senhor, um cristão, aqueles que amam a Deus, aqueles que o Espírito Santo está dentro do seu coração, para você que está aqui nesta noite, quando nós fechamos os olhos aqui, nós voltamos para casa. É isso que a Bíblia diz. A morte não é o fim, a morte não termina, a morte não é um estado de desespero sem saber o que vai acontecer. Não, a morte é um retorno para casa, porque aqui neste mundo nós estamos de passagem. Então Paulo está dizendo: não tome a forma, não se conforme, não tome o mesmo molde deste mundo, não fique igual às coisas deste mundo. Nós precisamos ter uma santa indignação com as coisas do mundo. Quando eu digo mundo, eu estou me referindo a tudo aquilo que nós vemos. Quando eu digo mundo, eu estou me referindo a todas aquelas coisas que nós assistimos na televisão e parece que está tudo bem. Nós perdemos a capacidade de indignar. Quando a gente vê uma criança morrendo de fome, a gente acha que isso é normal. A gente perdeu a capacidade de indignar. Quando a gente vê um país como esse aqui próximo, tão próximo de nós, onde as pessoas têm sido maltratadas, e nós temos aqui alguns representantes desse país, nossos irmãos da Venezuela, que nós apoiamos e recebemos e abraçamos aqui, e a gente acha que isso é normal, e não é normal. Não é normal uma criança ser violentada, não é normal as pessoas serem violentamente, a vida tirada e arrancada delas, como se nada tivesse acontecendo e fosse normal. Não é normal. Paulo está dizendo: não acomode com isso, não conforme com isso. Como cristãos, nós temos que não nos acomodarmos com essas situações. Nós já não somos mais capazes de nos indignar, de nos mover, quando a gente passa por alguém e a gente vê uma pessoa lançada numa sarjeta. Das grandes cidades isso é muito comum, mas aqui em Barretos tem algumas vezes, a gente vê isso também, as pessoas sendo lançadas, ou com uma vida que a gente olha e diz, a gente já nem percebe mais, a gente passa e não vê, se tornou invisível. Paulo está dizendo: isso não é normal, não se conforma com isso, não tome essa forma, não tome esse molde achando que é tudo normal, porque não é normal. É sobre isso que Paulo está dizendo. Quando a gente vê uma criança, igual nós recebemos uma notícia esses dias, uma criança que André dá aula, um menininho de 10 anos, irmãos, que ficou o semestre passado inteiro afastado da escola, e ele voltou, e André perguntou para ele: onde você estava? Ele disse: eu estava internado, tia, porque eu sou viciado em crack. 10 anos. Não é normal, não pode ser normal. Nós temos crianças, as nossas crianças de 10 anos aqui na igreja. Como é que a gente vai acomodar com uma situação dessa, se amoldar, tomar essa forma e achar: é normal, é isso aí. Não é normal. Sobre essas coisas Paulo está dizendo: não acomode, não tome a forma, não se acomode com essas coisas, não se conforme com essas coisas. Nós não podemos perder a capacidade
de nos indignarmos diante disso e achar que é normal. Mas Paulo segue no versículo 2 ainda dizendo, e é sobre isso que eu quero pregar. Ele diz: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E é aqui que eu quero pensar com os irmãos nessa noite. Transformai-vos é um imperativo que não para, que continua. Paulo não está dizendo seja transformado. Paulo está dizendo transformai-vos, ou seja, não para nunca. É o tempo todo sendo transformado. É o tempo todo sendo trabalhado. É o tempo todo experimentando uma mudança. Quando nós começamos o grupo de comunhão lá em casa, com os casais, aqueles que estão lá no grupo se lembram com certeza, até porque não faz tanto tempo assim. Nós começamos com um tema, já que o assunto e o nosso grupo é voltado para casais, jovens casais principalmente. Nós começamos com um tema: construindo um casamento saudável. E a gente falou várias semanas sobre isso e ainda estamos falando. Por que construindo? Porque não para nunca. Não importa se eu tenho 28 anos de casados, não importa se você tem 30, não importa se você tem 40, não importa se você tem 10, tem 5, tem um mês, tem um ano ou 2 anos, não. Você vai perceber que a construção de um casamento saudável não para. Eu não conheço nenhum casal que possa dizer: eu já não tenho mais nada para fazer no meu casamento. Meu casamento é tão bom, é tão excelente, que nós atingimos um nível que não tem mais como melhorar. Conhece algum, Cacau? Não tem mais como melhorar. André diz aqui: não existe casamento tão bom que não possa ser melhorado. Estou falando muito nela hoje, meu irmão, estou com saudade dela. Não existe casamento tão bom que não possa ser melhorado. E é verdade. É construindo um tempo todo um casamento saudável. E o verbo que Paulo usa vai na mesma direção. Ele diz: transformai-vos. Fala de um processo contínuo de transformação. Irmãos, os irmãos daqui da Liberty sabem que Deus, quando nos juntou e nos permitiu estarmos aqui, o Senhor colocou no nosso coração um desejo de servir ao Senhor, não como uma igreja religiosa, não com religiosidade, não com dogmas. Deus colocou no nosso coração um desejo, irmãos. Isso é um desafio para mim. É um desafio, mesmo sabendo o risco que eu corro. Porque eu acho, eu acredito e eu penso que é muito mais fácil pastorear uma igreja religiosa do que pastorear uma igreja que exige, que quer o tempo todo ser transformada por Jesus. Mesmo correndo o risco de muitas vezes desagradar, desapontar. Pessoas que às vezes adentram aqui e querem um lugar para ir uma vez por semana, porque querem servir a Deus religiosamente, e que querem um lugar para entrar um domingo à noite, passar um tempo de 1h30, de 2 horas e dizer: fiz a minha parte, agora eu posso viver tudo que eu quiser viver, porque afinal de contas eu estou indo na igreja. Acredite, existem pessoas que preferem ter um relacionamento com Deus religioso do que viver uma vida sendo confrontada pelo Espírito e querendo melhorar. Eu preciso melhorar, eu preciso transformar, eu preciso mudar a minha vida. E Deus tem nos levado numa direção de uma igreja que tem buscado servir ao Senhor com uma palavra de confronto, domingo após domingo, quinta após quinta,
quarta após quarta, terça após terça, os dias que nós nos reunimos, eu tenho consciência que o Senhor nos leva muitas vezes a uma palavra de confronto, para que a gente possa entender que a gente precisa transformar. Nós estamos num processo de melhoria, nós estamos num processo de mudança. Ontem nós servimos ao Senhor melhor do que anteontem. Hoje eu preciso servi-lo melhor do que ontem, e amanhã eu preciso ter mais intimidade com Ele do que eu tenho hoje. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa busca, porque nós queremos servir o Senhor, fazer para o Senhor o que de melhor nós pudermos fazer. Porque a religiosidade, irmãos, a religião faz pessoas pensarem que cumprirem o rito basta para Deus, está tudo bem, pode levar a vida do jeito que quiser. A religiosidade faz as pessoas acreditarem e pensarem que se tiver na igreja uma vez por semana, ou se eu tiver muita ocupação na igreja, ou se eu ajudar bastante, ou se eu trabalhar bastante, ou se eu dizimar bastante, ou se eu ofertar bastante, eu posso fazer o que eu quiser fazer depois, porque eu estou cumprindo o rito. Não é isso que Deus tem colocado nos nossos corações aqui nessa comunidade, aqui nessa igreja. Não que isso não seja importante, mas não é o mais relevante. Eu tenho conversado com alguns jovens, em alguns momentos aqui. Eu tenho conversado com casais aqui, e algumas vezes adolescentes aqui. Esses dias eu conversei com um adolescente que eu atendi aqui, que não é daqui, mas que vem de uma família cristã, esteve aqui conosco, e aí conversou comigo ali fora, no Libertos, no sábado do Libertos. E no momento que nós conversamos por uns 15 minutos, ele me contou coisas da vida dele, da relação dele com o pai dele, que é de uma igreja, e é obreiro de uma igreja, ele me dizia. Mas a maneira como ele era tratado por esse pai, fazia ele questionar o amor de Deus na vida dele. Ele começou a colocar para mim ali em 15 minutos, irmãos, toda a angústia da alma dele, a ansiedade da alma dele, dizer que Deus é esse, que me permite passar por isso, isso e isso. Porque eu fui criado na igreja, eu frequento uma igreja desde que eu nasci, mas eu nunca recebi um abraço do meu pai, eu nunca recebi um beijo do meu pai nunca falou uma palavra doce para mim. Meu pai só me critica, 16 anos, irmãos, só me critica, e me critica, e me critica. Eu disse para ele: mas o teu pai, ele tem vida com Deus? Ele está numa igreja, ele frequenta uma igreja? Ele disse: sim, ele ocupa uma função lá disso. Eu fiquei pensando, o que a religião faz? O cara está cumprindo um protocolo, o cara está cumprindo um rito, e acha que por fazer isso, ele tem direito de fazer o que ele quiser. E a principal referência do filho dele de Deus, que é ele, sim, para os pais que estão aqui, nós somos a principal referência de Deus para os nossos filhos. Não por acaso nós chamamos Deus de Pai. Então quando o teu filho te olha, ele está vendo a maior referência de Deus para ele. Como é que ele vai crer num Deus que abraça? Como é que ele vai crer num Deus amoroso? Como é que ele vai crer num Deus que toma no colo? Como é que ele vai crer num Deus que age, se a referência dele de pai não faz nada disso? Religiosidade. A religiosidade faz com que as pessoas venham na igreja, ergam as mãos, participem, e depois na segunda-feira esquece tudo que fez. Como é que pode, irmãos, a gente andar
com Jesus, estar com Jesus e não ser transformado por Ele. É impossível. Eu disse aqui do pai, mas eu posso dizer da mulher. Como é que pode? Uma pessoa que está na igreja, diz que anda com Jesus, está com Jesus. Num culto como este, é capaz de erguer as mãos, se emocionar, chorar, ser tocado. Ou ser tocado. E na segunda-feira, vomita tudo. Coisas impensáveis, palavras impensáveis. Agride as pessoas com palavra, ofende com palavras. É pastoral, irmãos, essa mensagem hoje. Como é que pode, irmãos? Como que a gente pode dizer que nós andamos com Jesus e eu xingo, eu falo palavras que são impronunciáveis e diz que eu estou movido por um sentimento, de repente, falei. Só que isso acontece todas as vezes, acontece sempre, e não muda, porque está vivendo uma religiosidade. Não é essa igreja que eu quero pastorear. Por isso eu disse, mesmo correndo risco, porque é mais fácil ser religioso, é mais fácil os irmãos sentarem aqui e eu ministrar aquela palavra de água com açúcar geladinha. Mas não é isso. Deus nos tirou, irmãos, disso. Amém, irmãos? Deus nos tirou disso. Deus nos fez chegar ao entendimento de que não se trata de religião. Tem tudo a ver com Ele. Se trata dEle. E Jesus está nos ensinando nessa noite, através do Espírito Santo, e Paulo escrevendo, dizendo, transformai-vos. Fala de um processo contínuo de mudança. A palavra grega, no texto original, aqui nos Romanos, de transformai-vos, é metamorfoses. Mudar a forma. Metamorfose. É isso que está no texto original dessa carta que foi escrita em grego. Metamorfoses, ou seja, mudar a forma, transformação de um ser em outro. É isso que Deus fez com nós, amém, irmãos? É isso que nós estamos querendo o tempo todo, nos transformar. Por isso que o marido que traía a mulher, quando conhece Jesus e começa a andar com Ele, é inevitável. Para de trair, não tem jeito, porque está sendo transformado. Por isso que a mulher falava de tudo e de todos. Quando conhece Jesus e começa a andar com Ele, para de falar, porque é transformada. O pai é transformado num pai melhor. O pai que não abraçava começa a abraçar. O filho que desobedecia começa a considerar mais o pai e a mãe. O patrão que era duro e era ríspido e maltratava os funcionários, agora começa a falar de uma forma diferente, porque está sendo transformado por ele. Não tem jeito. Até o pastor, irmãos, quando começa a andar com Jesus, fica mais crente. Sim. Precisa ficar mais parecido com a ovelha, porque tem pastores que não se parecem com ovelhas, não gosta do cheiro de ovelhas, não gosta de falar com ovelhas. Eu aqui e vocês aqui, na cabeça deles. Mas quando começa a andar com Jesus e ele começa a transformar, vira um pastor. É um pastor, porque se preocupa de verdade. Não é número, não é quantidade, não é mais um, não, é a pessoa que importa. Porque não tem jeito da gente andar com Ele e não passar por essa metamorfose. E você pode estar me dizendo, mas é muito difícil. E eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que acontece. Há um texto na Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 18. A Bíblia diz que Jesus se encontra com um jovem. O texto diz o jovem rico. Capítulo 18, versículo 18 até o versículo 29 ou 30. Acho que vai tratar essa passagem do Evangelho de Lucas.
A Bíblia diz que Jesus está com seus discípulos e chega diante dele um jovem, Vanderly. E a Bíblia diz que era um jovem que tinha uma posição muito elevada, a quem a Bíblia chama de o jovem rico. E quando ele encontra Jesus, ele fala assim para o Senhor: bom mestre. Ele já começa bem, já começa fazendo uma média com Jesus. Ele diz: bom mestre, o que é necessário que eu faça para que eu possa herdar a vida eterna? Aí Jesus fala para ele: conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não jurarás em falso. E vai citando para ele os mandamentos. E ele diz: Senhor, se é isso, uau, está garantido. Porque tudo isso eu faço e pratico desde a minha mocidade, meninice, desde muito novinho. Eu sou zeloso com os mandamentos, eu pego o decálogo, eu estudo os mandamentos, eu estudo a lei de Moisés, os 613 códigos da lei mosaica. Eu sou um cumpridor da lei. Então, se é isso que precisa, está garantida a minha entrada no céu e a minha vida eterna. Jesus disse para ele: mas ainda te falta uma coisa. Se você cumpre a lei, cumpro. Eu sou um bom religioso, porque isso é o que nós mais ouvimos. Eu não desejo mal para ninguém. Eu não sou uma pessoa má, eu ajudo as pessoas. Eu sou uma pessoa boa, eu ajudo, eu socorro, eu faço o que eu posso. Eu pago as minhas contas, eu sou uma pessoa que ajudo quando eu posso. Agora no frio comprei um monte de roupa para dar para as pessoas que não têm. Quem me pede ajuda, eu podendo, eu estendo as mãos. Eu sou uma pessoa do bem. Eu não entendo por quê que tudo isso vem. Eu não entendo porque essas coisas acontecem comigo. O moço estava nessa condição, dizendo para o Senhor: Senhor, se é isso que precisa fazer, eu faço tudo isso. Aí Jesus disse para ele: olha para mim, então faz o seguinte, vende tudo o que você tem e distribua entre os pobres. Depois você vem e me segue. Ele olhou: mas como assim? Jesus disse: é isso. Se você cumpre toda a lei, só precisa vender agora todos os seus bens, distribuir tudo para os pobres e vem e me segue. A Bíblia diz que ele se entristeceu muito, porque o coração dele estava naquelas coisas que ele tinha. Ele disse: não, aí não. Ele se entristeceu tanto que Jesus olhou para ele, diz o texto, vendo o jovem triste, Jesus disse: olha, o quanto será difícil aqueles que possuem riquezas entrar no reino de Deus. Porque se o coração da pessoa estiver na riqueza e não em Deus, essa pessoa não vai entrar no reino de Deus. E aí um dos discípulos que estava junto disse: mas Senhor, aí é muito difícil, ninguém vai entrar. Então ninguém vai entrar no reino de Deus. Essa eternidade não é para ninguém, ninguém vai para lá. Aí a Bíblia diz, versículo 27, salvo engano, que Jesus disse para ele assim: tá, mas aquilo que é impossível ao homem ou aos homens é possível para Deus. Ou seja, não são vocês que vai conseguir o que vão conseguir. Não é você que vai conseguir mudar você. Não é você que vai conseguir ficar melhorzinho. Não é você que vai conseguir ser bonzinho ou bonzinho. Não. O que Jesus está dizendo é: aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Ou seja, Deus é quem muda a sua natureza. É Deus que vai trabalhar em você. É Deus que vai te transformar. É Deus que vai fazer uma metamorfose na sua vida. Não é você. Jesus está dizendo: se você abrir o coração, eu vou entrar. E se Jesus entrar na sua vida, Ele muda, Ele garante a mudança na sua vida. Desde que você permita, queira, e diga: Senhor, é isso que eu quero. Eu estou cansado de falar desse jeito. Eu estou cansado de ter crise, de ter picos de palavras que eu não devo falar. Eu estou cansado de ter pico nos momentos que eu faço aquilo que não convém fazer. Eu estou cansado. Estou cansado de falar que eu te quero, mas ao mesmo tempo eu te largo. Eu estou cansado de uma vida sem propósito. Eu estou cansado.
Senhor, eu estou cansado de viver com esse negócio, achando que está tudo bem, e não está bem. Jesus está dizendo, talvez possa ser difícil para você, mas para Deus não. Ele muda você, Ele muda a sua natureza, Ele muda a sua realidade, Ele muda a sua maneira de pensar, Ele muda a sua maneira de agir, e você vai ficar cada vez mais parecido com Ele. Eu falei um dia desses, essa semana, aqui, nas nossas aulas de discipulado, para aqueles que vão batizar, aqueles que passarão pelas águas. No dia 27, eu estava conversando com eles, e eu disse para eles, que quanto mais nós nos relacionamos com alguém, mais nós conhecemos essa pessoa. E quanto mais nós conhecemos, mais íntimos nós nos tornamos. Não é assim? Não é assim? Quem é casado aqui sabe do que eu estou dizendo. Quando a gente conheceu, teve o primeiro contato, começou a namorar, é um olharzinho daqui, é um outro olharzinho dali, de repente começa a relacionar, e vai conhecendo mais, e aí chega o casamento, e a gente vai conhecendo cada vez mais, e quanto mais a gente conhece, mais íntimo a gente fica, a ponto de não precisar falar, a ponto de não ter palavras, só de trocar o olhar, a gente já sabe o que está rolando, o que está acontecendo. Você está gostando, se não está? Com Deus não é diferente. Quanto mais nós nos relacionamos com Ele, quanto mais nós andamos com Ele, mais nós o conhecemos. E quanto mais nós o conhecemos, mais íntimo nós nos tornamos dEle. E quanto mais íntimos nós somos de alguém, nós sabemos o que nós podemos esperar dessa pessoa, porque nós temos intimidade. Quando a gente é íntimo de alguém, a gente não é surpreendido pelas atitudes. As atitudes da pessoa não nos surpreendem. A gente sabe quando ela está triste, quando ela está feliz, quando dá uma palavra mais dura. A gente entende, a gente sabe por quê. Porque a gente é íntimo. A gente conhece, a gente tem intimidade com Deus. Quanto mais intimidade nós temos com Ele, mais nós sabemos o que nós podemos esperar dEle. E quem tem intimidade com Deus, não desespera, espera. Não desespera. Pode ver, quando você anda com Ele, você conhece e tem intimidade, e Ele vai nos moldando numa forma dEle. Oh, queridos, não desespera. O mundo vira de ponta cabeça, a situação às vezes parece que vai sair do seu controle, mas você não desespera. As pessoas não entendem, te perguntam, te questionam. Você não abala não? Eu já ouvi isso. Você não abala, não tem nada que te abala, nada te tira do centro. Tem, claro, tem, óbvio que tem. Mas sobre isso não, estou tranquilo, estou em paz. Porque a minha esperança está nele. Eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei de que jeito que Ele vai fazer. Mas Ele vai fazer. Porque eu conheço Ele. Ele nunca me deixou na mão. E não vai ser agora que Ele vai me deixar. Não importa o que você está vivendo, o que você está passando. Se você conhece o Senhor e tem intimidade com Ele, você entende o que eu estou falando aqui. Você sabe do que eu estou falando, do que se trata nessa noite esse assunto. Pode até sofrer, pode até passar por dificuldade, e vamos passar inúmeras vezes, mas desesperar não. Eu choro, eu sofro, eu fico triste, porque eu sou humano, nós somos humanos, isso faz parte da vida, não é? Isso chama vida, mas desesperar não. Porque eu não sei como, nem quando e nem de que jeito, mas Ele vai fazer, porque eu sei quem é Ele, eu tenho experiência com Ele. Quanto mais nós andamos, nós vamos sendo moldados, e nós nos tornamos naquilo que Ele quer que nós nos tornemos. Lembra da passagem do oleiro, de 18, de Jeremias? A Bíblia diz que Deus fala com Jeremias, Jeremias desce à casa do oleiro. Não foi uma visão mística, transcendental, sobrenatural, não, foi literal. Deus falou com o profeta, vai até a casa do oleiro. Sabe o oleiro, aquele homem que faz o vaso? Vai lá que eu quero falar com você lá. Eu tenho algumas coisas para falar com você lá. A Bíblia diz no capítulo 18 de Jeremias que ele foi.
E quando ele chegou lá na casa do oleiro, a Bíblia diz que ele observou, e ele viu o oleiro trabalhando, fazendo a sua obra, fazendo o seu vaso, sobre a roda de pedra. Lá estava o barro, e ele amassava com os pés, ele girava aquela roda, ele movimentava uma correia no chão, a roda girava, e na medida com que a roda girava, o oleiro ia trabalhando o barro, manipulando o barro, para dar forma ao barro e torná-lo num vaso. E o profeta começou a observar aquilo, e ele olhava, ele via o oleiro trabalhando e fazendo aquele vaso. De repente, diz a Bíblia, que o vaso estava quase pronto, o vaso quebra. Quebrou o vaso na mão do oleiro, e o homem observando, o profeta observando. Aí ele observou que o oleiro não pegou aquele barro, Daiane, e jogou no chão fora, não. Ele continuou com o barro em cima da roda, continuou amassando, e ele decidiu começar de novo a fazer o vaso. E ele observou aquilo e viu que o homem tornou a fazer o vaso de novo. E aí o vaso ficou pronto na forma, no formato que o oleiro queria fazer. A hora que ele acabou de observar, Deus falou com ele. Viu? Ele trabalhando, ele disse, eu vi. Ele falou, pois é, eu sou o oleiro e você é o barro nas minhas mãos. Eu não posso fazer com você como fez esse oleiro. Ou seja, a forma é Deus que vai te dar. A maneira como Deus vai fazer, é Ele que sabe como vai fazer. Essa transformação do barro em vaso, é só Ele que pode fazer. Porque o barro não diz para o oleiro, eu quero que você me faça com a boca maior ou com a boca menor, diz. O barro diz para o oleiro, ó, essa curva que você está fazendo aí eu não quero não. Faça ele mais fundo, faz ele mais bojudo. Ou alguém ia pedir, não, faça ele mais fininho, provavelmente, não é? Faça ele mais fininho, eu não quero um vaso tão largo assim não. Não, o barro não diz para o oleiro como é que vai ser. Quem dá forma é o oleiro. Só que se você olhar naquele texto, do capítulo 18, o versículo 1 de Jeremias, você vai encontrar algumas coisas ali. O primeiro versículo diz que o Senhor disse assim para Jeremias, dispõe-te e desce à casa do oleiro. Dispõe-te, ou seja, disponha, se coloque, vá, desce, no sentido de se humilhar, desça mais. Ninguém vai para a casa do oleiro subindo, a casa do oleiro fica para baixo, irmãos. O problema é que a gente quer ditar para o oleiro como que a gente quer o vaso, e a gente chega assim, ó. A gente chega na presença desse oleiro dizendo, eu quero assim, porque eu estou te louvando uma vez por semana, porque eu vou na igreja uma vez por semana, eu sou um dizimista, eu dou oferta, eu faço isso, eu corro, eu ajudo, eu estou no ministério, então eu não aceito isso, eu não aceito essa forma que o Senhor está dando para mim. Não, o profeta diz, disponha, ou seja, mexa-se, sai do seu lugar, se disponha a descer a casa do oleiro. Eu quero acreditar que você que está aqui nessa noite, quis estar aqui na casa do oleiro, se dispôs a estar aqui, e o Senhor diz, desça mais um pouquinho, desça mais na presença dEle. Se você vê o texto, você vai perceber que ele continua dizendo, desci, e o oleiro estava com barro sobre a roda. Ei, a roda, onde o oleiro coloca o barro, é a minha, é a sua vida, nós estamos nessa roda. Deus está tratando esse barro na roda dele, para poder nos transformar num vaso. Não perca de vista o versículo de Paulo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente. É contínuo. Nós estamos nessa roda de Deus, e o oleiro, ele está tocando o barro, e dando uma forma. Uma hora ele toca com a mão por dentro, outra hora ele toca com a mão por fora, outra hora ele toca mais na boca, outra hora ele toca mais embaixo. É assim que o oleiro trabalha. O oleiro toca o barro, ele manipula o barro. E é assim que Deus faz comigo, é assim que Deus faz com você. Ele vai tocar na sua vida, Ele tem tocado na sua vida, em áreas que só você sabe, em áreas que só você e Deus sabe,
E aí ainda você diz: mas eu não sei porquê. Eu não sei também porquê. Eu só sei te dizer que é Deus quem toca. Eu só sei te dizer, se você está na mão do oleiro, você está no melhor lugar que você poderia estar. Se você está sobre a roda desse oleiro, aí é o lugar de acontecer a transformação. É aí que Ele vai transformar você em vaso. Fica de pé, eu vou terminar esse culto nesta noite. Transformai-vos. Muitos aqui estão na roda de Deus. Muitos aqui estão. Outros estão tentando escapar, outros estão tentando fugir. A Bíblia diz nessa passagem que enquanto o oleiro manipulava o barro, o vaso quebrou nas mãos dele. É muito doído quando quebra. Coração quebrado, uma vida quebrada, peças desencaixadas, a gente fica tentando encontrar, não é assim? Alguém já passou a experiência de ter um vaso quebrado, aquele vaso que você gostava muito? É dificuldade de encaixar, de colocar peça no lugar. A tua vida pode estar assim, dificuldade de encaixar as peças fora do lugar. Não tem como mais encaixar, parece que já não encaixa mais. A Bíblia diz: enquanto o oleiro trabalhava o vaso, ele quebrou nas mãos dele. Mas quebrou nas mãos do oleiro. Sua vida, se está nas mãos desse oleiro, Ele não vai desistir de você. Ele vai fazer de novo. A Bíblia diz que Ele vai fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E Ele faz quantas vezes precisar. Ele dá forma, Ele dá sentido. É Ele que as pessoas olham e falam: é um vaso. Não é muito difícil da gente reconhecer um vaso, quando a gente olha para um vaso, porque ele tem jeito de vaso, ele tem forma de vaso, ele se parece com o vaso. É um vaso, não tem nenhum aqui. É Ele que vai dar sentido para a sua vida, que vai dar forma para a sua vida, que vai te fazer entender que você está no lugar certo, no tempo certo, no momento certo, na hora certa, que esse é o melhor momento da sua vida, com Ele, nas mãos do oleiro. O texto segue, nós vemos o profeta olhando para isso, e o texto diz: Ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo o que lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. É o oleiro que decide no que Ele está nos transformando. Que tipo de vaso nós estamos sendo transformados nas mãos dEle? Não corra mais dessa roda, não fuja mais da roda do oleiro. Todas as vezes Ele tem falado ao teu coração, Ele tem te tocado e dito: eu quero dar sentido para a sua vida. É um vaso quebrado, que não encontra mais as partes, mas eu vou fazer de novo. Eu vou fazer de novo. Ele cuida do emocional, Ele trata do emocional, Ele trata das suas emoções. Parece que eu estou visitando um lugar comum, parece que eu estou falando de novo isso, mas eu vou falar, porque é com você que o oleiro está falando. Ele vai onde a psicologia não vai, Ele vai onde a psicanálise não vai, para juntar essas peças de novo. É só Ele que pode fazer isso. Paulo está dizendo: transformai-vos pela renovação do seu entendimento. Ei, hoje o Espírito Santo está abrindo o seu entendimento, Ele está te dando clareza na sua vida. O Espírito Santo está dizendo: só Ele para dar jeito na sua vida, só Ele. Está claro, dá para compreender, dá para entender. Não se trata de religiosidade, não se trata de estar num lugar, erguer as mãos mecanicamente, fazer uma saudação cristã bonita,
postar voz para fazer uma oração. Não, não, não. Não se trata disso. Nós somos confrontados pelo Senhor, porque Ele quer que nós melhoremos como pessoa, como ser humano. Enquanto nós estamos aqui, de passagem nesse mundo, Ele quer que nós melhoremos, que nós sejamos transformados, para a gente viver aqui o propósito que Ele tem para nós. Há um propósito de Deus, que a gente só se encontra como pessoa, como ser humano, como profissional, como indivíduo, quando a gente está neste propósito, senão não tem como. Há desencontros, há desacertos, há frustrações, há conflitos, porque o propósito de Deus é um, e você está indo para outra direção, e o Espírito está dizendo para você: eu vou fazer uma metamorfose na sua vida, eu vou mudar a forma, eu vou fazer de novo, e de novo, e de novo. Oh, aleluia. Feche seus olhos, eu vou orar por você. Aleluia.